Pessoal, hoje eu quero falar sobre 5 princípios importantes para todo líder. E nós vamos usar aqui como exemplo o que nos ensinou o Senhor Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. E já vamos para o primeiro tópico, para o primeiro princípio, que é o planejamento do líder, calculando as despesas. Pessoal, olha, então o tema de hoje ele é muito importante quando eu falo de planejamento. E nós vamos direto aqui ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, onde Jesus nos ensina, ou seja, Jesus faz uma pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? Sabe o que eu aprendi? Que um bom líder, seja você um empresário, um gestor ou um pastor de igreja, nunca pode agir no impulso. Planejar é um ato de sabedoria e de responsabilidade. Pensa comigo aqui, ó. Cada decisão que nós tomamos como líderes, seja para lançar um produto, realocar uma equipe ou iniciar um novo ministério na igreja, isso tudo impacta no futuro. E eu vejo muitos líderes agindo com o coração, mas falhando na matemática. Jesus nos ensina que a fé não é incompatível com a estratégia. Muito pelo contrário, planejar é honrar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Então você precisa sentar com a sua equipe, organizar as suas metas, meta da empresa, e calcular os custos e principalmente alinhar tudo isso com a missão e os valores. Fazendo isso, você conduz a sua organização ou a tua igreja com segurança e confiança, transformando o quê? A visão em uma realidade sustentável. Segundo princípio, a torre e a visão. O que é a definição de sucesso? Continuando aqui em Lucas 14, 28, a torre é a sua visão. Então a pergunta é: quem começa algo sem saber onde quer chegar? Eu considero que toda empresa, igreja ou projeto é uma torre em construção e a gente precisa saber qual é o destino final. Então, como líderes, nós temos que ter a visão muito clara. Pensa comigo aqui na sua organização. Para onde você está indo nos próximos 5 anos? Quais são os recursos técnicos ou materiais ou humanos que você tem? Quais são os recursos que você precisa buscar para completar a visão? A dor que eu vejo dos líderes é que tem visão, mas não tem cálculo. Ele é inspirador, mas a obra muitas vezes para no meio do caminho por falta de sustentabilidade. A boa administração honra a visão que Deus te deu. Nós precisamos unir inspiração do futuro com o planejamento prático para o presente. A visão não é só o sonho bonito, é o destino com o cálculo de combustível para chegar lá. Então eu te desafio agora a fazer o seguinte: pega a sua visão e transforme em um mapa de metas mensuráveis. Se a sua visão ganhou mais clareza com este princípio, compartilhe este vídeo com outro líder da sua equipe, outro líder que precisa ouvir isso. Terceiro princípio: gestão também é espiritual. A mordomia dos recursos. Veja bem, muitos pensam que gestão é um assunto chato, de números e planilhas apenas. Mas Jesus, ao falar de calcular despesas, ele nos ensina um princípio profundamente espiritual, que a gestão é mordomia sim. E eu aprendi que, como líderes cristãos, seja no mercado de trabalho ou na igreja, ali onde o pastor prega, o púlpito, a gente não é dono dos recursos. Nós somos administradores do que Deus nos confiou. Então a gestão do orçamento da empresa, o alinhamento dos ministérios da igreja, ou o cuidado com o talento dos colaboradores, tudo isso é um ato espiritual. Não é só um ato humano. É o nosso compromisso em cuidar bem do que nos foi dado por Deus. O pastor, ele não é apenas pregador. Ele é o administrador da visão que Deus lhe confiou. O gestor cristão, ele não é apenas estrategista.
Ele é o mordomo dos recursos que Deus deu. Quando nós unimos a fé, que é a crença no chamado, e a gestão, que é a sabedoria para executar, a organização ela cresce de forma sustentável e honra a Deus. E eu te encorajo a ver a sua planilha de custos como um ato de adoração a Deus. Quarto princípio, o custo da liderança, renúncia e investimento. Tudo na vida e na liderança tem um custo, seja ele tempo, energia, foco. E Jesus ele sabia muito bem disso ao nos desafiar sobre o cálculo da construção lá em Lucas 14, 28. Então eu percebo que a gente precisa calcular não só os custos práticos, quantos líderes treinar, quanto investir em tecnologia, mas também o custo da renúncia. Como gestor, qual é o custo do seu tempo que está sendo gasto no operacional? E como pastor, qual é o custo da sua energia que está sendo desviada, talvez, para ajustar conflitos ainda não resolvidos? Liderança exige renúncia do seu tempo pessoal, da sua zona de conforto e até de certas vaidades. Calcular o custo não é falta de fé, é proteção. Protege o seu ministério ou o seu negócio contra as frustrações de começar algo grande e não ter recursos suficientes, como recursos práticos ou emocionais, para terminar o que começou. O líder de excelência calcula os custos com humildade e garante que o investimento, seja ele financeiro, de tempo ou de oração, seja o suficiente para terminar aquilo que começou. Curte esse vídeo e marque aqui um líder que precisa calcular bem o custo do seu próximo grande projeto. Quinto princípio, planejamento e dependência, a sabedoria da ação. Essa última lição de Lucas 14, 28, onde eu estou falando aqui, ela é uma união poderosa entre planejamento e dependência de Deus. E eu vejo que a verdadeira sabedoria está em unir a ação humana e o favor divino. Jesus nos mostra que, primeiro, precisamos planejar com sabedoria, usando a inteligência que Deus nos deu. Isto é responsabilidade. Agora, em segundo, que precisamos depender de Deus para suprir aquilo que não podemos prever. São os imprevistos e as incertezas do mercado ou da própria vida, né? Então a gestão cristã não é fé ou planejamento. Fé e planejamento. Não adianta só orar sem ter um plano de caixa. E também não adianta ter um plano de negócio brilhante sem colocar em oração. Líder de excelência senta com a sua equipe, usa ferramentas como pode ser o PDCA, ou pode ser a matriz SWOT, mas ele também coloca cada detalhe no altar de Deus em oração. Fazendo isso, nós não só construímos apenas uma torre física ou um negócio lucrativo, mas também nós construímos um legado que tem firmeza e propósito eterno. Se essa mensagem edificou o seu espírito e a sua gestão, siga meu perfil e compartilhe esta sabedoria com outros. Grande abraço!